Olá, esse é o vídeo referente ao projeto integrador, curso de Engenharia de Produção, PI 5. O nosso tema é a otimização de processos utilizando pilares da indústria 4.0 sob o tripé da sustentabilidade. Os integrantes do grupo: Marcos Vinícius Pinto Correia, Samuel dos Santos Bastos, Wagner Máximo Ferreira, Eugênio Fernandes Batista, Aparecido Lima dos Santos e Tiago da Silva Santos. O nosso professor orientador foi o Maicon Oliveira das Dores. Nós estamos no Polo Poá. Esse é o curso de Engenharia de Produção, PI 5. A empresa em que nós estamos trabalhando é a empresa SRM Maet Embalagens Limitada. Essa empresa fica na cidade de Poá, em São Paulo. Nós temos como ano base o ano de 2019. Então, a empresa aí com 23 colaboradores nos departamentos administrativos. E de acordo com os registros da rede interna da empresa, foram produzidos, nesse ano de 2019, por volta de 10.820 documentos, entre notas, receitas de produção, e-mails, pedidos de clientes e documentos diversos. E alguns desses documentos se tornaram processos, gerando então páginas que foram produzidas e muitas vezes vários volumes, além de ter recebido 450 documentos relacionados a prestadores de serviço e mão de obra especializada, muitos deles com anexos, que por vezes terminavam o seu trâmite administrativo, como consequência a necessidade de serem arquivados por prazos legais ou pela importância em atender futuramente a própria empresa ou o governo. Em razão disso, foram arquivados 11.270 documentos nesse ano de 2019. Alguns deles, pelo fato de possuírem em seus corpos vários anexos ou tornarem-se processos, possuíam volumes diferentes e, por consequência, ocupavam espaços diversos quando arquivados. Então, a sala em que esses documentos eram arquivados é uma sala pequena, de 12 metros quadrados, e tendo a sua ampliação inviável por não ter espaço físico para isso. Então, os documentos foram arquivados em caixas de papelão que foram desenvolvidas pela própria empresa, especialmente para essa finalidade. E essas caixas eram alocadas em prateleiras neste espaço. E além desses materiais, desses documentos, tinham outros materiais dispensáveis, ultrapassados, cadeira, computador, mesa, etc. Então isso gerou uma quantidade de arquivos obsoletos. Então esse é o cenário que nós estamos trabalhando, que surgiu então a necessidade de digitalizar e arquivar esse conteúdo todo, possibilitando um reaproveitamento do espaço e uma rastreabilidade muito mais simplificada de qualquer documento. O excesso de documentos físicos, sua guarda, conservação, bem como o acesso à informação são, portanto, um grande problema para a empresa. E aí vem a pergunta: a automação de processos que hoje são impressos em uma quantidade enorme de papéis poderia trazer benefícios econômicos e ambientais para a empresa? Então, este projeto tem como objetivo explorar a automação e a substituição de processos manuais por processos digitais integrados e acessíveis online, com redução significativa do consumo de papel. Devido à crescente preocupação com gestão de documentos e informações nas empresas, a modernização através de softwares e plataformas online vem sendo apontadas como tendência natural para agilizar processos e facilitar o rápido acesso a informações corporativas. Os vários processos burocráticos suscetíveis a falhas humanas e que impactam negativamente o meio ambiente nas empresas tendem a ser reduzidos e até eliminados através da adoção de ferramentas de automação confiáveis e acessíveis e de baixo impacto ambiental. Você sabia que para fabricar uma tonelada de papel, há a emissão de 1,5 toneladas de CO2, ou seja, usá-lo menos vai ajudar a reduzir a quantidade de substâncias nocivas na atmosfera. São necessários também quase 2 copos de água para fazer uma folha de papel, uma folha. E num mundo onde a água potável é uma questão cada vez mais preocupante, isso realmente nos faz pensar mais profundamente. Abolindo o papel do seu escritório, você consequentemente estará ajudando a conservar fontes de água. E não é só o uso de papel que faz mal ao ambiente. Tem outros produtos e materiais que são tão maléficos quanto. A tinta, por exemplo, que é utilizada nas canetas, nas impressoras,
A produção de tinta utiliza combustíveis fósseis e a maioria das tintas de uso diário contém compostos químicos e outras substâncias que também são prejudiciais à natureza. Então, cada vez mais importante para a organização e para as organizações, a questão da sustentabilidade foi privilegiada pela digitalização de documentos, pois tal prática gera a diminuição de resíduos, menos gastos com insumos para impressão e diminuição no gasto com recursos naturais, refletindo positivamente na responsabilidade social e na imagem da organização. Nós temos uma tabelinha aqui, já foi falado que no ano de 2019 foram gerados 10.820 documentos, produzidos 10.820 documentos na empresa. Em 2020, até outubro, 520. Nessa outra tabela aqui, no ano de 2019, 10.820 impressões, que consumiu aí cerca de 22 resmas de papel sulfite, com um custo de R$ 440. Neste ano de 2020, 520 impressões, com pouco menos de 2 resmas de papel sulfite, ao custo de R$ 40. Então, a elaboração desse projeto contou com a utilização dos conceitos aprendidos nas matérias de produção de textos, aliados às matérias de metodologia científica, pesquisa operacional, informática, sistema de informação e ciência do ambiente. O presente projeto foi realizado através de pesquisa de campo e entrevistas na empresa SRM. Para a realização desse artigo, utilizamos a metodologia de estudo de caso, que é a forma indicada para o estudo, por se tratar de um caso cujo propósito refere-se a estudar como determinado fato aconteceu. Para se obter os elementos necessários para a análise desse estudo, foram realizadas pesquisas de documentos e dados informatizados arquivados em rede, entrevistas com os funcionários da seção à época e com o responsável pela implantação dos procedimentos na seção de comunicação social. Então, no final do ano de 2019 foi o período em que se passou a notar que o volume de documentos a serem arquivados estava chegando ao limite do que era possível em se tratando de espaço físico e na economicidade de gastos com insumos para impressão, papel e toner, e seu arquivamento, armários e pastas. Então, os resultados. 1. A implantação da digitalização de documentos. Diante desse problema apresentado, uma das ações propostas para solucionar o problema de produção e armazenamento de documentos enfrentado pela seção de comunicação social da empresa foi a aplicação do sistema Microsoft Office Linux. E devido à necessidade de espaço, economia de verba, observância à legalidade, buscou-se uma alternativa que, no caso, iniciou-se com uma ação de processo de eliminação de arquivo morto, identificados nos processos encerrados e com validade de mais de 10 anos, e arquivos relacionados a PCP, faturamento, contas a pagar, vendas, diretoria e gerência, identificados por representantes das respectivas áreas. Então foi definida a digitalização de documentos, e isso atenderia às necessidades. Após estudos apresentados ao gerente da empresa, o Sr. Robson Ferreira, sobre a utilização de um sistema de gerenciamento de documentos, o mesmo comprometeu-se em apresentar a solução como viável financeiramente à diretoria da empresa, pois ele mesmo apresentou diversos problemas apresentados pela empresa no que se refere ao armazenamento de documentos, principalmente na rastreabilidade e no espaço físico ocupado por documentos antigos, porém não obsoletos na produção. A empresa, por sua vez, vem buscando um parceiro que ofereça soluções viáveis financeiramente. Algumas prestadoras desse serviço já foram consultadas e orçadas, como as empresas Cellens e Reis Office, além de deixarem aberto a possibilidade de a criação de um software exclusivo para a empresa, utilizando o servidor existente na mesma.